Olá, boa noite. Nós estamos no Mundo do Trabalho em Debate. Eu sou o professor Sandro Lunardi e nessa noite teremos a honrosa presença do professor Luciano Martinez. O Instituto Edésio Passos, como disse, tem a honra de receber, então, nosso querido Luciano Martinez. Essa atividade, Luciano, é uma atividade promovida pelo Instituto Edésio Passos. Edésio Passos foi um grande lutador, construtor do direito do trabalho nesse país, e temos essa atividade no meio da pandemia. Ao invés de prepararmos as aulas, preparávamos os debates para que possamos repassar para os alunos, né, Luciano? Sim, então, precioso, é importante isso, muito rico, muito importante, muito importante. Eu gostaria de que você fizesse sua saudação inicial a todos aqueles que nos acompanham nas redes, no YouTube, no Facebook, e também está gravando aqui do ladinho no Instagram. Ótimo, que bom. Eu agradeço inicialmente, Sandro, ao convite que foi feito para participar dessa atividade. Eu tenho até me afeiçoado mais com essa comunicação feita através de vias telepresenciais. Acho que esse foi um dos legados, né? Uma das boas coisas, se a gente pode tirar alguma coisa de boa das coisas ruins, e normalmente se tira, né? Eu sempre uso uma música de Ederaldo Gentil, que é um sambista baiano, né? Que ele diz que o ouro afunda no mar, madeira fica por cima, né? A ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Então, o lodo é tudo isso de ruim que possa acontecer, mas as pérolas finas estão sendo evidenciadas, né? A gente teve uma evolução muito grande no sentido de que a comunicação seja feita através de formas telemáticas. Acho que foi o grande presente que a gente pôde oferecer até para os nossos alunos, né? No futuro, a comunicação através de vias telepresenciais será mais facilitada, porque todo mundo passou a conhecer o Zoom, todo mundo começou a conhecer até mesmo esse StreamYard que nós estamos utilizando, começaram a conhecer o Google Meets e todas essas expressões começaram a estar presentes no nosso vocabulário como coisas do nosso cotidiano, né? Essas vias de comunicação, o YouTube recebeu muitos outros vídeos, houve também, de uma certa forma, uma grande difusão de informações a título gratuito, coisas de qualidade, boas, que foram oferecidas, livros, e-books e outros tantos. Então, houve o lado positivo nessa situação tormentosa que a gente vive, sim. Teve coisa boa. E eu saúdo todo mundo que está me assistindo agora e que vai me assistir depois, né, por via de streaming lá gravado, e digo que espero que a gente tenha realmente uma jornada, né, um instante de atividade aqui bem proveitoso e que possamos desenvolver bem as nossas atividades. Só para me apresentar, né, Sandro, é bom que eu diga quem eu sou. Eu vou te apresentar. Vocês vão me apresentar? Então, tudo bem. Tudo está planejado, fique tranquilo, fique tranquilo. Tá bom. O tema dessa noite que nos faz reunir e nos encontrar nesta conexão Curitiba-Salvador. Você está em Salvador, né, Luciano? Sim. Eu sou soteropolitano. Quantos graus no momento em Salvador, Luciano? Olha, eu não estou vendo a temperatura aqui perto de mim, mas eu acho que deve ser uns 32. Salvador é uma cidade quentinha. Então, não é uma cidade, eu vou ver aqui no celular e te digo com certeza. Clima em Salvador, vamos lá. Aqui não devemos passar de 15 no momento, Luciano, salvo engano, pela temperatura que a gente sente. Olha, eu até aumentei. Aqui a gente está com 26 graus. 26, à noite, né? Mas de dia 30, 32. E inverno, né, Luciano? Inverno. Estamos no inverno. Mas em Salvador não existe inverno, não. O nosso inverno é quando chove só. É muito... Estamos no meio do mundo, né? Então a gente está equilibrado. Somos nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Estamos ali numa faixa bem tropical do nosso planeta. E nós aqui, como subtropical, estamos aqui na faixa dos 15 graus, que é o que nos aclimata nessa noite curitibana. Luciano, direito do trabalho de emergência em tempos de pandemia, uma análise internacional.
e estamos verdadeiramente felizes com a sua presença nessa noite, Luciano. Obrigado, eu também estou. Luciano Martinez é juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região da Bahia, como então já antecipado, é professor adjunto, adjunto 4 de Direito do Trabalho e de Seguridade Social da Universidade Federal da Bahia, é mestre e doutor em Direito do Trabalho pela USP e pós-doutor em Direito do Trabalho pela PUC do Rio Grande do Sul. Você já teve em Terras Sulinas, então, hein, Luciano? Mestre em Direito Privado e Econômico pela Universidade Federal da Bahia, titular da cadeira número 52 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, titular da cadeira número 26 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Luciano conta com 3 publicações. Então, Luísa, coloque as publicações do nosso querido convidado da noite. Nós temos as publicações. Bom, vamos lá. São 3 grandes publicações. O curso de Direito do Trabalho, pela editora Saraiva, que está na 11ª edição. Condutas Antissindicais, também pela editora Saraiva. Quero dizer que foi uma fonte de consulta para a minha tese de doutoramento, bem importante, seu livro de Condutas Antissindicais. E, por último, agora, quentíssima, a última publicação do Luciano, que ele coordenou, é um dos coordenadores, com o ministro Alexandre Agra Belmonte e com o juiz do trabalho Ney Maranhão, Direito do Trabalho na Crise da Covid-19, um e-book que tem distribuição gratuita, né, Luciano? Todo mundo pode... Esse tem distribuição gratuita. Quem estiver assistindo quiser, pode mandar um direct para mim, para o @LucianoMartinez10, que eu mando. Agora, eu tenho outras obras, viu? Essas obras aí são algumas das obras que fazem parte. O Condutas, inclusive, eu ainda não fiz uma segunda edição, ele é difícil de ser encontrado, é uma obra rara de ser vista por aí, né? Porque eu acabei tendo queria ampliar, mas acho que não vai ser o caso de fazer uma ampliação, eu faço uma segunda edição. Mas tem o Reforma Trabalhista, tem o Reforma da Previdência, que eu analiso a emenda constitucional número 103 de 2019, tem o Guia Prático da Previdência Social, tem uma série de outras obras que eu escrevi na LTR, por exemplo, está aqui uma junto de mim, que é essa, que é Comentários à Constituição de 1988, em matéria de direitos sociais trabalhistas, que eu coordenei junto com o Lima Teixeira. Tem um que eu fiz com o Bolsinhas e o Bruno, que é o curso de Direito Processual do Trabalho. Tem umas outras tantas aí que formam uma quantidade, acho que já formam os 2 dígitos. Sem dúvida. O Luciano Martinez é um renomado jurista dessa safra consagrada do direito do trabalho e dessa safra que vem do Nordeste e, sobretudo, da Bahia, né, Luciano? Luciano, para a gente começar, veja, a pandemia chegou, estabeleceu uma alteração profunda nas relações sociais e econômicas, e, novamente, passamos por rápidas transformações na arquitetura normativa do ponto de vista interno no nosso país. Então, as diversas lives Brasil afora que tratam de direito do trabalho lançam luzes em determinados temas ou institutos que foram alterados, especialmente pelas MPs 927, 936, sem prejuízo de outras, né, que tratam da folha, a folha de pagamentos, outra dos benefícios assistenciais, enfim, toda essa arquitetura normativa que foi criada nesse espaço curto de tempo que impactou profunda e severamente toda a percepção que se tinha da regulação do trabalho, que já tinha sido fortemente alterada com a reforma trabalhista de 17 e com sucessivas alterações, né, com essas desaconselháveis medidas provisórias, né, que não propiciam o debate necessário e prévio para qualquer alteração legislativa, mas que, enfim, existem, estão colocadas e são o terreno
no qual os juristas se debruçam. Mas, nesse momento, e por isso, vendo as lives que Luciano fazia, que produzia no seu canal, que aqui já quero deixar registrado, @LucianoMartinez10, né? Eu vi que ele dava uma outra percepção, sim, lançando o farol para além das nossas fronteiras, para dizer, bom, como os outros países trataram desse tema, né? Portanto, Luciano, nós vivemos um momento novamente de austeridade, que certamente tem impactos econômicos, sociais e, sobretudo, no nosso objeto de estudo, que são as relações de trabalho, né? Como é que você pode, em linhas gerais, né, nessa entrada panorâmica, Luciano, como é que você analisou as medidas impostas pelos governos para enfrentamento da crise de pandemia em matéria de regulação laboral? Você se refere ao Brasil? Não, de maneira geral, ainda sem a gente especificar. Bom, se você quiser começar pelo Brasil, podemos começar, sem problema. Como é que você enxergou esse momento? Tá. Bom, no que diz respeito ao Brasil, eu acredito que eu tenha sido um dos primeiros a escrever um livro mesmo sobre o trabalho nos tempos do coronavírus, que a obra, inclusive, tem esse nome, né? O Trabalho nos Tempos do Coronavírus. Ela foi escrita em parceria com uma advogada baiana, né, que é a Cíntia Possídio, e nós tivemos até no topo lá da Amazon, e até interessante porque é uma obra que, ao contrário de outras, ela não é gratuita, mas ela tem um conteúdo teórico bem bacana. É uma obra que foi muito bem referenciada, se chama O Trabalho nos Tempos do Coronavírus. E quando eu escrevi essa obra foi publicada até rápido, foi uma das primeiras a ter publicação em matéria relacionada nesse link, né, entre trabalho e coronavírus. Na ocasião, eu me impressionei muito para lançar esse nome, eu me inspirei, diria, numa obra de Gabriel Garcia Marques, que se chama O Amor nos Tempos do Cólera. E ali era mais ou menos colocando o amor na centralidade, né, no epicentro de todas as discussões havidas em um romance que se passava numa época em que muitas pessoas morriam vitimados pelo cólera. Então, aí eu coloquei o trabalho na centralidade das coisas, coloquei o trabalho como, digamos, o eixo principal aí de todas as discussões dentro de uma sociedade em que as pessoas, à época, até quando eu comecei a escrever, nem tantos assim morriam de coronavírus, né? A gente ainda estava no comecinho, o Brasil tinha pouquíssimos casos. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a sentir a necessidade de conhecer a situação ocorrente em outros sistemas jurídicos. Porque o Brasil, aliás, quando eu iniciei as minhas lives internacionais, ele tinha produzido já a medida provisória 927 e também a 936, mas ainda existiam muitos debates, né? Estava ali naquela parte bem incipiente, ainda não tinha manifestação do Supremo, e eu procurei conhecer os sistemas jurídicos mais afetados pelo coronavírus. O primeiro e o mais, digamos assim, interessante, tanto é que é o campeão de visitação, o sistema jurídico italiano, né? E eu sempre convidei pessoas que tinham autoridade para falar sobre o tema trabalhista e reconhecimento na sociedade em que viviam, né, que vivem. Então, eu conversei com o professor Giuseppe Ludovico, da Universidade de Milano, ele topou e a gente conversou sobre o assunto. O professor Giuseppe Ludovico, para vocês não pensarem que o texto, a conversa foi em italiano, se desenvolveu em português, porque ele fala português muito bem. Aliás, até brincava com ele, professor, vão pensar que eu enrolei aqui todo mundo e coloquei um cara falando português, porque ele fala um português muito parecido com o nosso aqui. Inclusive, ele é muito cuidadoso na utilização de palavras que remetam ao nosso modo de falar, né? E aí, nessa oportunidade, eu conheci
não somente a realidade italiana, né? E está disponível para qualquer pessoa que queira assistir, é só entrar em @lucianomartinez10, que vai encontrar lá todos esses episódios. São 8 episódios, sendo que um dos episódios engloba 4 países, que foi o episódio em que eu tratei dos países da comunidade andina. E ali, como todo mundo sabe, a comunidade andina é composta de Peru, Bolívia, Equador e também da Colômbia, países importantes aqui com os quais nós temos excelentes relações comerciais e, enfim, relações mesmo de amizade com esses países. E cada lugar tinha suas particularidades, Sandro. Então, assim, é difícil, porque o tempo, com certeza, não permitiria falar individualmente sobre o sistema jurídico de cada um dos países, mas sobre particularidades. Aí, depois da Itália, eu tratei do sistema jurídico da Espanha. Eu até falava, né, que a Espanha muito me preocupava, porque meu pai é espanhol, eu tenho irmãs que moram na Espanha, então eu tenho um contato na Espanha e estava sabendo por elas que a situação da Espanha estava muito difícil, até as coisas se equilibraram, já melhoraram um pouco por lá. Então eu conversei com o professor Fernando Fita, da Universidade de Valência, e conversamos sobre o sistema jurídico espanhol, diversas coisas, diversos aspectos, não somente relacionados às relações jurídico-trabalhistas, mas também algumas particularidades sobre as relações civis, consumeristas, né, algumas medidas que o governo espanhol tomou para dar um lenitivo, né, para operar de uma forma mais leniente com os cidadãos espanhóis. Evidentemente, não poderia faltar Portugal, com quem eu conversei foi com a professora Teresa Moreira Coelho, da Universidade do Minho. Também busquei todos os elementos que dissessem respeito ali, e vim para a América do Sul, né, nossos vizinhos, Chile, com o professor Rodrigo Pessoa, da Universidade de La Frontera. Depois disso, a gente passou para o pessoal da comunidade andina, o professor Gustavo Garcia, e saindo dali, eu fui para os Emirados Árabes Unidos, né, que também é uma sociedade com características bem diferentes, um tratamento bem diferente que se deu a essa problemática, e voltei para a América do Sul com o Uruguai, com o professor Gustavo Gautier, da UDELAR, da Universidade da República, e o último que eu fiz há alguns dias atrás foi com o professor Pablo Topé, da Universidade de Buenos Aires, que é atualmente o assessor do ministro do Trabalho da Argentina. Aí dá para dar uma analisada em todos os sistemas jurídicos, mas assim, de uma forma, digamos, mais panorâmica, né? Ou com particularidades e coisas que sejam consideradas interessantes em cada sistema. Foi um périplo, né, Luciano? Um périplo... Périplo bom, eu tenho aprendido bastante. Ainda tem outros sistemas jurídicos a visitar, né? Claro que o projeto ele tem fim, eu não vou ficar visitando todos os países, né? Mas fundamentalmente a importância maior que houve nesse projeto foi a formação das amizades, né? Dos contatos com as pessoas que eu tive a oportunidade de ouvir. E antes a gente tem toda uma preparação, toda uma conversa prévia, né? E a gente consegue estabelecer um laço de um conhecimento maior, né? De uma proximidade maior. Então, está sendo muito bom esse projeto, também por isso. Legal. Mas falando da Itália, né, Luciano? Claro, a Sim. China foi o centro da doença, pelo menos é o que se sabe no momento, né? Mas a Itália foi o país que trouxe mais destaque, né? Pelo número de mortos, pela leniência do governo no enfrentamento da doença, depois retorno, fechamento, a reabertura, mas, enfim, foi o país, no final das contas, que levou muito a sério, no final das contas, né, efetivamente, o processo de trancamento da economia, de isolamento social e de congelamento das atividades. O que você pode destacar dos institutos que foram alterados, modificados, ou planos de emergência que foram introduzidos no âmbito do mercado de trabalho italiano, Luciano?
Na Itália, a Itália foi atingida mais do que os outros países, porque a Itália tem uma relação muito próxima com a China mesmo, né? Uma das atividades mais intensas na Itália são atividades de moda e design. Então, os chineses também têm atuações muito nesse sentido, né? Com indústrias que fabricam tecidos e outras particularidades, né? Então, tanto a Itália quanto a Alemanha foram, digamos assim, os primeiros países a sofrerem fortemente com essa contaminação. A Itália, eu não sei exatamente dizer sobre o ponto de vista de relação pessoal o que motivou, mas nas conversas que eu estabeleci, foi muito da característica do próprio povo italiano, que é muito de beijo, abraço, muito de contato pessoal, diante de um vírus com uma cepa extremamente violenta, que atingiu inicialmente o norte da Itália. E a sociedade italiana também é muito composta de pessoas de elevada idade e como eu disse, com os costumes de contatos muito amistosos. Até no sul, no norte tem muito menos do que no sul, mas isso foi um fator importante para a contaminação. E no início também aquela questão de não haver tanto um reconhecimento da problemática como um inimigo conhecido. Hoje a gente já sabe exatamente como lidar com a Covid, ou pelo menos já temos alguns referenciais básicos para identificar a doença, né, para identificar os principais tratamentos que se pode dar em relação a ela, que são protocolos que passaram a se estabelecer, mas naqueles momentos mais incipientes, a gente não está falando de 2 nem 3 anos, estamos falando de 2, 3 meses, era alguma coisa ainda desconhecida na Itália. Então, a Itália, por ter sido pioneira nessa contaminação, ela também foi a pioneira na descoberta de grande parte das soluções que poderiam ser dadas para o assunto. Mas, como qualquer país, né, se descobriu cedo, até mesmo por conta do exemplo de Wuhan, né, que o melhor caminho seria o do isolamento social. Só que os países faziam isolamentos sociais de formas muito diferenciadas, né? E na Itália foi assim, inicialmente não houve um isolamento intenso, mas o isolamento passou a se transformar em um estado intenso, tanto é que o premier, né, o principal chefe, né, do governo da Itália, ele dizia que a Itália era um estado protecto, ou seja, um estado fechado, protegido, que não receberia nem visitações, porque foi uma medida muito importante fechar os aeroportos, né, os voos, mas ainda assim o movimento não foi tão rápido quanto deveria ter sido, né? Em algumas outras sociedades, como por exemplo na Nova Zelândia, se fechou imediatamente tudo, se fez um lockdown eficiente e foi um dos primeiros países a emergirem, né, dessa confusão toda. Mas o que tem no sistema jurídico italiano que foi uma coisa importante? Lá eles têm uma caixa, né, como se fosse uma espécie de um fundo que é para cobrir determinadas contingências que, não, evidentemente, ninguém pensava no coronavírus, mas acabou servindo para custear, isso está referido lá na conversa comigo com o professor Giuseppe, e isso ajudou, porque evitou que o Estado italiano tivesse que tirar as suas próprias divisas para poder custear tanto a situação dos trabalhadores formais quanto dos trabalhadores informais. De uma forma geral, na Itália, não houve tanto despedimento assim, porque eles, nas atividades por eles desenvolvidas, segundo relatos que estão lá também no próprio vídeo, eles conseguiram adaptar as situações. Por exemplo, exemplos utilizados pelo próprio professor Giuseppe. Por exemplo, eles têm várias empresas de moda, né, e de design. Então, você tem lá na Itália aquelas empresas Prada, Gucci e outras tantas que Dolce Gabbana, eles começaram a fazer uniformes para médicos, roupas,
máscaras. A Ferrari, por exemplo, que é uma indústria automobilística, começou a produzir peças para respiradores. Então, eles conseguiram encontrar uma alavancagem para a economia deles, mesmo nas dificuldades. Uhum. E outro detalhe, a Itália é um país fortemente turístico, mas o momento em que ela foi atingida mais fortemente, o turismo não estava tão em alta, assim, né? Porque vai aumentar agora a movimentação mais para o verão, meio do ano, né? Que é o verão europeu. Então, o atingimento houve, sim, todas as atividades de entretenimento, todas as atividades de congregação de pessoas, todas as atividades, restaurantes, bares e outros espaços foram inviabilizados, né? E, consequentemente, os trabalhadores ficaram sem realizar as suas atividades, mas com essa cobertura que já existia de uma espécie de caixa assistencial, de chão de caixa, que custeou, né, esses momentos mais difíceis que os italianos viviam. Mas acredito até que a sociedade italiana está emergindo. Ela já saiu do olho do furacão. O olho do furacão agora é aqui. Um dos aspectos, até que, conversando com colegas, me parece também que houve a utilização do Cassa Integrazione, né, que é a ferramenta, né, guardadas as devidas proporções, o seguro-desemprego, a exemplo do benefício emergencial, né, que se adotou. É um pouco diferente do seguro-desemprego. Parece, assim, um pouco... É um fundo. Não é propriamente o seguro-desemprego, não. Não é o seguro-desemprego. É uma sistemática diferente do seguro-desemprego. O seguro-desemprego existe e é para desemprego, mas essa caixa aí, ela tem uma característica muito de fundo de contingência, fundo de emergência, fundo de reserva, uma coisa assim. Sim, sim. E, Luciano, bom, Itália foi o primeiro caso, as medidas foram tomadas, né, para enfrentamento, uma reconversão da sua indústria de base, passando para a indústria hospitalar, né? É curioso, você não acha curioso, Luciano, que o planeta Terra tenha delegado para a China a produção de todos não, mas 80% da produção dos produtos hospitalares? É interessante que os produtos de guerra não são terceirizados para a China, mas os hospitalares são. Isso criou um paradoxo na economia, ou numa indústria que agora passa a ter uma relevância estratégica fundamental, do ponto de vista das nações, não acha? Assim, o aspecto que diz respeito à China é que a China sempre foi, independentemente do coronavírus, um país que tem uma produção barata, né? A gente vê muitas coisas made in China, praticamente tudo o que você tem ao seu redor tem algum componente made in China. Então, o custo é pequeno e a produção chinesa é extremamente elevada. Então, os chineses têm uma produção incrível. Se a gente acha os americanos capazes de produzir com grande qualidade, que assistam a indústria americana, que é aquele filme, aquele documentário que ganhou o Oscar de melhor documentário desse ano. Ali se demonstra que os chineses, eles dão um baile em qualquer outra organização produtiva, né? Porque eles são disciplinados e eles têm uma ideia muito até de uma certa forma limitada, do que eles podem fazer com o dinheiro que eventualmente ganham. Então, não tem muitas pretensões, talvez, não sei exatamente porquê, mas eles têm um fôlego muito grande para o trabalho. Então, eles são, hoje, a indústria do mundo, né? Eles conseguem produzir barato e muito. Houve uma super desvalorização da moeda chinesa há algum tempo atrás, com aquelas brigas lá de Trump com o chefe de Estado chinês, mas houve episódios muito interessantes nesse processo, porque grande parte dos países prejudicados foram comprar as coisas na China e mandaram aviões
de Estado para buscar as coisas e estabelecendo rotas que não... Luciano, me perdoe, vamos o feirão dos produtos hospitalares, né? Hã? O feirão dos produtos hospitalares. O negócio... Que não criasse o risco de apreensão da mercadoria, né? Porque se, por exemplo, eles pousassem, o avião brasileiro foi isso, se pousasse na Europa, seria confiscada a carga. Então, a gente viveu situações assim históricas muito interessantes. Eu acho que estamos vivendo um momento da história que é para realmente a gente registrar por aí, como a gente está registrando, porque é muito diferenciado, né? É muito diferente. É um momento singular. Sem dúvida, Luciano, sem dúvida. Só registrando aqueles que nos acompanham, que se registrem ou se inscrevam no canal Instituto Edésio Passos para, posteriormente, acessarem esse conteúdo dessa noite tão bacana, essa sexta-feira à noite, que certamente, em tempos normais, estaremos em outras atividades, não é, Luciano? Mas, religiosamente... Um pouco a filosofia também, né? Tudo está sendo trazido, tem muita coisa boa sendo trazida, né? Se a gente começar a ver o lado bom, a gente tem ficado mais próximo da família, tem dedicado mais atenção a eles, aos filhos, né? Tem dedicado mais atenção aos nossos familiares, tem procurado transformar a nossa rotina em casa, em uma rotina produtiva. Mas, Luciano, voltando aqui à nossa marcha que começou ali pela velha Bota, e rumando para a Península Ibérica, o que você me diz das experiências de Espanha e Portugal, se quiser destacar de forma conjunta, como você viu isso? Interessante. Portugal e Espanha são países que estão... Todo mundo conhece o mapa do mundo, sabe que Portugal e Espanha são países que estão ligados um com o outro, né? Aliás, o único vizinho de Portugal é a Espanha. E Portugal tem a vizinhança com o mar e com a Espanha. E a Espanha absolutamente infectada e Portugal não. Portugal conseguiu se manter com níveis baixos de contaminação por conta também de uma característica muito interessante, que foi o cumprimento e a responsabilidade dos portugueses no desenvolvimento das atividades de prevenção. Eles levam muito a sério tudo. Talvez isso seja um fator realmente importante. Diferentemente, na Espanha, não se acreditou muito nessa possibilidade. A Espanha, que teve inicialmente uma abertura, teve que se fechar e teve que tomar alguns cuidados especiais. Ainda continua tendo números grandes, mas existe uma pressão muito grande na Espanha pelo desenvolvimentismo econômico. O que eu posso dizer é que algumas medidas tomadas na Espanha foram para além das medidas tradicionais que a gente tem aí de preservação do emprego, de manutenção de um padrão mínimo de renda e de arrimo aos trabalhadores informais. Houve proibições mesmo, vedações de despejos, né, para manter as moradas das pessoas. Houve também proibição de cortes de água e de luz, para que também as pessoas pudessem se manter com a dignidade necessária, especialmente em uma época que era muito fria, né, eles usam muito aquecedor, etc. E tal. E um conjunto de cuidados, especialmente com as pessoas mais velhas, né, na Espanha. Especialmente com aqueles mais velhos, e aí vocês no vídeo do professor Fernando Fita, é possível verificar essas particularidades, acabaram se submetendo a coerções do Estado para que eles tivessem cuidados diferenciados, né,
que são algo assim até curioso, porque aplicado no nosso sistema jurídico, o que já foi aplicado em outros sistemas jurídicos, nós, por muito menos, já teríamos gritado horrores e protestado, dizendo que era inconstitucional e levado para o Supremo. Mas outras sociedades não, foram mais cômodas, e a sociedade portuguesa, especialmente, que colaborou intensamente com a diminuição dos níveis de contaminação através de medidas muito cuidadosas. Inclusive, a professora Tereza Moreira Coelho, ela relata que houve limitação até dos exercícios de greves, né? Ou seja, de direitos de liberdade sindical. Então, evidentemente, não precisava nem estar escrito isso, mas os portugueses, muito cuidadosos, deixaram bem claro que durante esse período não seria possível, por exemplo, haver manifestações de greve, exceto as greves ambientais, né? Se, por exemplo, um grupo de médicos, enfermeiros chegasse no hospital e não tivesse condições de iniciarem as suas atividades, é claro que eles poderiam fazer greve ambiental, mas outros tipos de paralisação e aquelas manifestações próprias da liberdade sindical cederam espaço para a proteção à saúde. Então, eu achei isso muito interessante. Praticamente todos os países tiveram muito respeito com as medidas de prevenção à Covid, tirante aí alguns que no início se contaminaram e não acreditavam no grau e na velocidade da contaminação do coronavírus. Sim, começando pelos mandatários desses países que também respeitaram as regras de prevenção, obviamente. No caso de Portugal, inclusive, se tratava de uma situação em que os cidadãos portugueses, eles não somente apoiaram os mandatários, como também, para além disso, eles viam no mandatário um exemplo de atuação firme e de acompanhamento com seriedade. Jamais teria um português aparecido como aconteceu no Brasil, né? Isso é óbvio, a gente vê na televisão, aparecido em um movimento, uma movimentação, um evento de natureza política, sem máscara, sem proteção e dando mau exemplo, né? Um exemplo péssimo. Agora, Luciano, é possível identificar já nesses 3 países que percorremos, né, da Península Ibérica ali para a Velha Bota, intervenções cirúrgicas no que diz respeito ao contrato, ao manejo do contrato individual do trabalho, na mesma dinâmica como a vista no Brasil, ou seja, essa aproximação direta de empregado e empregador, sem a mediação do sindicato, ou medidas transitórias, nitidamente de caráter transitório. É possível estabelecer já algum cotejo nesses 3 modelos? Esses 3 sistemas jurídicos, eles são signatários da Convenção 158 da OIT. Então, os despedimentos sem justo motivo não aconteceriam. Só fundados, e muitos teriam efetivamente razão para desligar, porque seriam situações fundadas em força maior. No caso de ter força maior, porque aqui no Brasil acontece uma coisa interessante. A força maior, ela precisa atingir substancialmente a economia da empresa ou até acabar proporcionando o fim de um estabelecimento, né, de uma empresa. Entretanto, aqui no Brasil, os empregadores simplesmente disseram que estavam despedindo os empregados por força maior para se valer de uma dedução dos valores correspondentes àquilo que eles teriam que pagar, né? Então, como pagariam pela metade os valores e como o FGTS também seria reduzido lá os 40% para 20%, colocaram no TRCT força maior e ponto final. Sim. Caberá aos empregados ajuizarem a ação na Justiça do Trabalho posteriormente, pedir a diferença. Não, nós fizemos pedir por força maior, não teve força maior. Então, na Europa, especialmente Portugal e Espanha e Itália, quando houve efetivamente situação de força maior, ela aconteceu mesmo, né? E
assim, segundo o professor Giuseppe, não foram tantos os casos de despedimento diretamente ligados à Covid, não. Isso aí mais para o final do vídeo, ele diz muito categoricamente, isso não sendo motivados pela Covid, não tivemos tantos assim, não. Tivemos por outras razões de natureza técnica, econômica, financeira, disciplinar, problema mesmo relacionado a empresa ia quebrar, independentemente do fato de ter passado esse tsunami de Covid. O mesmo relato fizeram os outros professores de Portugal e Espanha também. O problema que se coloca é o pressuposto da aplicação da norma frente a essa contingência, que é econômica, que tem repercussão social nas relações de trabalho, e como é que os operadores desse sistema, né, os operadores jurídicos, vão interpretar esse momento e como, indiscutivelmente, isso vai desaguar no judiciário, né, Luciano? Infelizmente. Sim, no caso do Brasil, a gente vai ter. Inicialmente, a gente teve uma diminuição do número de ações, né? A gente está falando de Brasil agora. A gente teve uma diminuição do número de ações, mas nós vamos ter um incremento, isso a gente não tem dúvida que a gente vai ter. A diminuição do número de ações se deveu aqui no Brasil ao fechamento dos escritórios. E também ao fato de que nem advogado, nem parte, nem ninguém estava querendo manter contato. Então, o contato era só por telefone, se desse para mandar as coisas, mandava, as entrevistas também por telefone, eu refiro-me aos escritórios. Claro. Só que havia também um deixa para depois, por conta do fato de que, praticamente no Brasil, a gente não está tendo audiências, né? Porque os advogados, eles estão se insurgindo de realizar por via telepresencial pelo receio que essas audiências por via telepresencial possam proporcionar a produção das suas provas. Então, com receio de, olha, é melhor esperar mais um pouco, produzir uma prova com mais substância, menos pressa, talvez, de uma forma não contaminada, porque a gente tem a questão de que entra numa audiência telepresencial quem se identifica com, eu sou um advogado, estou querendo assistir a audiência pública, ele pode entrar. A gente não pode privar de pessoas entrarem no ambiente virtual. Então, às vezes, está entrando como advogado, mas não é advogado, é uma outra testemunha. Então, isso acaba produzindo uma possível contaminação da prova oral, da prova testemunhal, né? Uma outra particularidade também que a gente tem dificuldade é de colocar para fora da sala de audiência o demandado representante do réu, né? Porque você tem lá o representante o autor sendo ouvido e geralmente a gente tira o representante do réu. Ficou mais difícil fazer isso, né? Um ambiente virtual, e ainda tem outra coisa, as audiências elas são gravadas, então você pode reduzir a termo, imagina reduzir a termo um monte de coisa, e os erros que são cometidos na redução a termo, então é bastante complicado. Mas ainda assim a gente está à frente de outros países, aí eu me refiro, por exemplo, o processo judicial eletrônico, tal qual a gente tem no Brasil, não tem nenhum desses outros países aí, nenhum. É verdade. O Brasil é uma virtuose em algumas coisas. No processo eleitoral, né, nós estamos anos-luz na frente do processo eleitoral dos Estados Unidos, que chega a ser beira o amadorismo. Não sei se tudo é muito pensado, né? Mas só para citar um exemplo, né, o processo eleitoral brasileiro é de ponta, do ponto de vista da estruturação. O processo judicial também, o processo judicial eletrônico brasileiro, ele está há muitos corpos na frente de todos esses países que eu referi. Todos. Mas, sem mencionar a transição, Luciano, nós saímos do continente europeu, fizemos a transição do Atlântico e já caímos no Brasil, enfim, e começamos a problematizar a nossa terra. Tem um outro detalhe, Luciano, nas audiências telepresenciais, nas virtuais,
que é a impossibilidade dos meus alunos, coitadinhos, eu dou aula de prática trabalhista, deles acompanharem as audiências para pegarem os seus certificados de acompanhamento. Não é mas eles podem depois pegar o link e assistir a audiência pública, entendeu? Eles podem assistir audiências, acho que hoje ficou até melhor. Eles podem pegar os links das audiências e assisti-las, porque as audiências ficam guardadas no PJE Mídias, né? E as audiências são públicas, elas não são privadas, né? Elas não são secretas, elas não são sigilosas. Tirante as sigilosas, que algumas são. O problema é a certificação para o professor depois, Luciano. Se a pessoa assistiu, não podem assistir juntos. Tá? A certificação pode ser que a pessoa entre também no ambiente, tá? Assim, por exemplo, você vai fazer alguma audiência, aí você vai ser informado do link da sala lá aqui em Salvador, se usa aqui na Bahia, né? Se usa o Google Meet. Aí usa o quê? Aqui tem... Não, já estamos integrados no Webex. Vocês usam o do CNJ, não é isso? Sim, exatamente. Tá, a gente usa o Google Meets, né? Que é uma ferramenta... o Google Meets. Vários tribunais regionais usam o Google Meets. Depois eu até posso dizer aqui que foi feita uma pesquisa sobre isso, quais são os que usam o Google Meets e o que usa o Webex, né? O pessoal tem reclamado muito do Webex. Eu uso o Meet para as minhas reuniões acadêmicas e trabalho, eu estou satisfeitíssimo. Eu ouso dizer que ele é melhor que o Webex. Mas, enfim, você que pode... Mas é porque quem usa o Webex foi na linha do CNJ. Eu não gosto quando se criam dois padrões, sabe? É o que acontece pelo Brasil afora. Você vê ainda tribunais de justiça que não usam o PJE. O PJE foi o processo judicial eletrônico do CNJ, então deveria ser esse, em todo o país, não deveria ter 2, nem 3. Você vê que tem um tribunal que tem 3, aqui na Bahia, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tem uns 3 sistemas eletrônicos de acesso aos processos. Isso tem que acabar, tem que ser um só. Então, para que foi o Webex e Google Meets? Né? Tinha que ser um só, porque a plataforma que tinha que ser usada deveria ser uma e não ter essa divergência, não. Exato. Só para registrar as presenças, Luciano, do Ronilson Vicense, que é nosso colega advogado da região sudoeste do Paraná, só para você ter uma ideia, é na divisa da Argentina com Santa Catarina. O André Passos, que é o presidente do Instituto Edésio Passos, te manda também uma cordial saudação. Obrigado. O Rodolfo Amadeu, que é nosso colega advogado do Espírito Santo, e a minha colega professora Tatiana Friedrich, que é professora de Direito Internacional na Universidade Federal do Paraná. Luciano, atravessamos o Atlântico, estamos no Brasil, e você já me contou que também conversou com os nossos vizinhos, não é? Sim. Conte-nos como foram essas prosas aí, das características dos sistemas jurídicos. Bom, o primeiro país da América do Sul que eu conversei foi com o Chile. O Chile, ele me parecia importante por conta das particularidades que... O Chile é o país que tem o maior IDH da América do Sul, né? Ele é um país extremamente cuidadoso e se revelou cuidadoso também nas particularidades relacionadas à Covid. É claro que o Chile tem os seus problemas, mas problemas especialmente na área previdenciária, né, esses problemas de organização da parte securitária social, diversas particularidades que precisariam ser ajustadas, mas é um país que seguiu firme nos cuidados relacionados à Covid, especialmente com medidas de teletrabalho. Eu conversei uma questão muito importante que praticamente em todos os diálogos surgiu, foi aquela relacionada ao dever de acomodação razoável que os empregadores têm em relação aos empregados que são portadores, são portadores, não seria bem a palavra, que são imunodeficientes, né? Que têm uma deficiência imunológica nata ou adquirida, ou ainda
por circunstâncias de vida, seja pela idade avançada, os idosos, seja por conta de uma particularidade pontual, como é o caso das gestantes ou das lactantes, tem uma vulnerabilidade orgânica, né? Então, assim, essa discussão ficou muito clara que os chilenos são muito cuidadosos com esse dever de acomodação razoável, e é um sistema jurídico que fechou as suas fronteiras, né? Toma um cuidado. Lá eles têm um sistema, criaram um app, um aplicativo, em que você, conversando com o professor Rodrigo Pessoa, é possível que vocês vejam lá, você quer ir, por exemplo, no supermercado, e você vai no app e informa que você vai no supermercado. Se a polícia te acha, ela vai te consultar, saber para onde você vai e vai perguntar para você se você fez o lançamento no app. Então, é importante que esteja lá para demonstrar a sinceridade do seu ato de deslocamento. E do ponto de vista da regulação do trabalho, alguma alteração que você possa destacar? Teletrabalho, né, que foi a medida mais implementada no Chile. Se eles não tiveram a criatividade que o brasileiro teve de antecipação de feriados, mas tiveram o mesmo propósito de antecipação das férias, né? E banco negativo também, banco de horas negativo também, lá é utilizado. E nos andinos, como é que você também teve conversas registrando? Sim. Os andinos foram marcados, porque na época que eu conversei com o professor Gustavo Garcia, a gente tinha vivido um escândalo, né, digamos assim, porque chamou muita atenção das pessoas a situação de Guayaquil. Acho que todo mundo viu. Guayaquil fica no Equador, né, e foi um dos países sobre os quais a gente teve contato. Inclusive, o professor Fernando Garcia, ele vive em Lima não, em Quito. Então, ele vive no Equador e estava perto daquela situação lá. Guayaquil é uma cidade que não é rica, né? É uma cidade pobre, uma cidade conhecida, tem até importantes praias, o pessoal surfa lá e tal, mas é um povo singelo. E, especialmente o Equador, sofreu um revés danado, porque não esperavam por isso. E, infelizmente, quando o adoecimento chegou, as pessoas eram tratadas em casa. E em casa faleciam. E quando se chamava o serviço funerário, ninguém quis transportar, não existiam caixões na cidade, e um dilema horrível foi estabelecido para as famílias que tinham que saber o que fazer com os corpos, ou ficava lá dentro se contaminando com o corpo de um parente, ou colocava fora de casa. Então, foi possível ver aquelas cenas tristes, né, de pessoas colocadas fora nas ruas, né, e o problema sanitário se elevando muito fortemente. Isso aconteceu também no Brasil, não imaginemos que isso só aconteceu na casa dos outros, né? A gente viu isso acontecer em Manaus. Manaus e Belém, né? Isso. Manaus e Belém. E inclusive foram utilizados em Guayaquil caixões de papelão para tentar resolver o problema, mas o serviço funerário não pegava. Mas as soluções também foram as mesmas utilizadas em outros sistemas jurídicos, né? Sendo que uma proteção maior, até pela tradição mais de natureza trabalhista, foi oferecida na Bolívia, né? A Bolívia tem mais regras jurídico-trabalhistas do que os outros sistemas jurídicos. Eu tive uma conversa muito positiva, mas por conta de serem 4 países, ficou um pouco curto em relação a cada um deles, mas as conversas não ficaram só ali, né? Mantive outras
anteriores e posteriores como professor. E, assim, o entendimento que eu tenho é de que a situação mais difícil certamente seria do Equador, e que a situação mais bem manejada, ou pelo menos mais bem orientada, seria na Colômbia. O sistema de cada um desses países também passou pelas mesmas dificuldades, né, que é mais ou menos a seguinte sistemática, o seguinte caminho: arrimo às empresas, arrimo aos trabalhadores formais e informais, e uma série de medidas que permitam que os trabalhadores que não serão desligados continuem a exercer suas atividades fora de casa, ou fora do trabalho, ou ainda que realizem interrupções do contrato de emprego capazes de dilatar a ausência de trabalho sem prejuízo para o empregador. Então, antecipação de férias em todos os países, todos pensaram mais ou menos igual, né? Não teve grande diferença. Sim. Antes de fechar o nosso giro aqui pela América Latina, para fechar no Cone Sul com a Argentina e o Uruguai, Luciano, eu queria fazer uma pequena pausa lúdica para te perguntar o seguinte: o ritmo de trabalho externo, né, transitando nas ruas, ou destinando-se a um local específico, seja, no seu caso, a sala de audiência ou sala de aula, isso foi interrompido. Claro que isso foi transferido para a sua residência. Mas, indiscutivelmente, o trabalho é um local de sociabilização também, né? Onde a gente se integra, toma um café, conversa, executa tarefas, reencontra amigos. Isso tudo está nesse pacote, nessa integralidade que é a atividade de trabalho. E, por vezes, certamente, eu passei, muitas pessoas passaram, ou sentiram, né, para ser mais exato no termo, momentos de solidão, de nostalgia, de saudade. Como é que você contornou esses momentos do ponto de vista lúdico, com filme, com leitura, com música? Como é que o Luciano cuidou desses momentos aí de vazio, hein, Luciano? Não, eu não tenho vazio. Assim, eu tenho uma família grande, né? Eu tenho quatro, uma turma grande. Tenho 4 filhas, todas meninas, né? Que idade elas têm? Uma tem 10, a outra tem 6, mas vai fazer 7, que tem 10, vai fazer 11. A outra tem 6, está fazendo 7 agora no dia 10 de junho. Aí tem uma de 5 já, fez 5, agora dia 1º de junho, e tem uma outra que é pequenininha, tem menos de um ano. Então, uma escadinha, rapaz. E como foi gerenciar essa turma toda em casa, Luciano? Como é que faz para diferenciar? Gerenciar. Gerenciar. Não tem dificuldade, não. Elas são ótimas, são maravilhosas. Eu mesmo agora falei ali, mas olha, vocês fiquem quietinhas que eu vou fazer agora uma live, então fiquem boizinhas e não façam barulho. Mas às vezes eu estou aqui fazendo uma gravação, alguma coisa, tem um grito, aí eu tenho que gravar. Não, eu não tem problema, tudo numa boa, né? Tranquilo. Mas então, a programação, Luciano, vai de Peppa Pig a Friends, é isso? Vai passando por todas essas... Né? Passa por Peppa Pig e passa por Friends não mais, né? Não tem mais outras coisas mais de tempo atual, né? Sem dúvida. Mas música e literatura, você não me disse. Tem a tua turma aí que te ocupou bastante. Mas não somente literatura jurídica, né? Sem literatura jurídica. Ou viu um pouco de Netflix? De série, se você assistiu alguma coisa nesse momento? Ou algum filme que te marcou nesse tempo da pandemia? Não, eu tenho assistido alguns filmes. Evidentemente que eu procuro filmes mais ou menos pelas minhas características de interesse. Eu assisti a alguns que foram vencedores dos Oscars e alguns que têm documentários que eu gosto muito, né, de assistir. Eu acho que eu tenho que trazer alguma coisa do filme.
para mim, né? E leituras, não tenho feito leituras de romance, nem de nada assim, mais leitura técnica mesmo, mas não necessariamente técnica de legislação, né? Livros que têm um caráter mais dogmático, né? Então, eu sempre tenho lido clássicos do direito, tenho vários, né? E aí eu faço essas leituras e algumas coisas que têm sido disponibilizadas até gratuitamente. É uma época boa de captar, né, essa que a gente está vivendo. Existem muitas ofertas de livros por preços baratos para comprar e outras que estão sendo disponibilizadas gratuitamente, né? Consegui a coleção completa de Carnelucci, né? Então, entre outras preciosidades. Sem dúvida. O canal aqui, Mundo do Trabalho em Debate, recebe nessa noite Luciano Martinez. Nós já tivemos a honra, Luciano, só para você saber, a gente já recebeu o Márcio Túlio Viana, nosso querido Márcio. O professor Márcio Túlio, que honra, o professor Márcio Túlio é um queridão. Nosso representante da Escola Mineira de Direito do Trabalho, né? Sim. Uma escola importante, tão importante quanto a Paulista, ou até mais, dependendo. E recebeu essa provocação aqui, regional, Luciano. Recebemos também o ministro Augusto César, o ministro do Augusto é meu amigo fraternal, a gente estudou em Castilha-La Mancha. Olha, eu também fiz pós lá com Bailos. E recebemos vários magistrados, advogados, e temos a honra hoje, num ponto muito alto dessa nossa noite, em receber você, Luciano Martinez, nosso querido... Opa, obrigado. Eu fico realmente homenageado de estar aqui, falando aí dessa experiência internacional, dessa experiência com outros países, e tem um outro projeto também que eu desenvolvo de lives, que é interessante, até um dia desse a gente vai fazer uma live disso, que é um projeto chamado A Obra pelo Autor. Quando você falou de Augusto César, o ministro Augusto César, eu convidei ele, a gente vai conversar no dia 19 de março, 19 de junho. A agenda dele é difícil, mas também nem tanto. No dia 19 de junho, a gente vai conversar sobre... 18 e 19, tenho que confirmar aqui na minha agenda, eu já confirmo. A gente vai conversar sobre um livro dele, né? Sim. Que é o direito de indeniidade, né? A garantia de indeniidade no Brasil. E eu nessa live, a obra pelo autor, também tem disponibilizado lá, todas. Eu converso com autores de obras que tenham alguma importância, significação, assim, relevância, e a gente discute sobre o conteúdo, né? O último que eu fiz foi com o Guilherme Guimarães Feliciano, uma obra que foi até a tese de ingresso dele na livre docência na Universidade de São Paulo, que é o pré-contrato de trabalho. Mas eu já conversei com outros autores e estamos aí marcando essas conversas nas quais eu aprendo muito e o autor tem a oportunidade de apresentar sua tese, suas problemáticas e discutir algumas circunstâncias do cotidiano. Como você falou no começo, né, da tua intervenção, a oportunidade de levar para o espaço da virtualidade digital, essa comunidade digital que foi criada e aprofundada no âmbito da pandemia, pode democratizar e publicizar o acesso dos estudantes, dos alunos, contatando os autores. No seu caso, que o seu livro está lá na minha relação, né, de bibliografia indicada. Os meus alunos depois vão assistir, poxa, esse é o Luciano Martinez, eu achava até que ele fosse mais velhinho, mas ele é jovem, né? A galera... É interessante mesmo, eu acho uma boa, porque assim, na época em que eu estudei Direito, que eu fiz na Faculdade de Direito, eu não conhecia nem mesmo o rosto, a imagem, assim, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, na época que eu formei, eu colei grau em Direito em 1993, e no final de 93, né? E eu comecei na magistratura em 95. Então, nessa época aí, não tinha nem internet, né?
Então, a gente não conhecia as pessoas e só via pelo nome, né? Então, às vezes a gente até ficava, você já viu uma foto de, sei lá, de Kelsen? E como será ele? Hoje eu já sei, né? Já vi uma foto dele. Mas, em algumas situações, a gente ficava faltando essa intimidade, né? Que essa intimidade produz, né, um contato maior. Então, hoje a gente já se mistura, a gente já conhece todo mundo, já fala, já tem os núcleos, né, tem os grupos. O desenvolvimento está sendo muito grande dos agrupamentos de estudiosos de várias áreas, né. A gente tem um momento muito bom na Universidade Federal da Bahia, né, com grandes nomes de esplendor aí pelo Brasil, né, alguns conhecidos no Brasil todo, tem Pablo Stolze, o Rodolfo Pamplona, o Fred Didier, o Dirley Cunha, a gente tem e outros tantos, temos um momento muito, muito significativo aí na nossa... O Rodolfo foi um dos professores dessas lives jurídicas, né? É importante que justiça seja feita a ele, né? O Rodolfo foi um dos precursores desses modelos de entrevistas jurídicas, né, na internet até. Ele é danado. Ele é também, talvez, o recordista mundial de lives. Sem dúvida. Mas, Luciano, já temos mais de uma hora aqui de live e eu queria, para a gente começar a fechar esse percurso, queria que você encerrasse, então, com as experiências aí do Cone Sul, com Argentina e Uruguai, como foram... A gente pulou uma experiência importante, que foi a dos Emirados Árabes Unidos, né? Lá para o final, para a gente fechar o circuito América Latina. Tá. Então, vamos fechar a América do Sul com o Uruguai e com a Argentina. O Uruguai foi o professor Gustavo Gautier, da UDELAR, da Universidade de La República. Muito gentilmente, o professor me atendeu, ele é uma pessoa muito sensacional, ótimo, e me revelou todas as características que diziam respeito ao sistema jurídico uruguaio. Uma das que me chamou mais atenção, e eu até deixei isso muito claro lá no vídeo, foi a forma por meio da qual o governo uruguaio resolveu criar um custeio para atuar na contenção da Covid, né? Os servidores públicos, e somente os servidores públicos que tinham elevados vencimentos, aqueles que recebiam mais de $5.000, né, mensais, pelo menos os valores que o professor falou, não sei qual é o câmbio lá do Uruguai, para dizer quanto se representa em pesos uruguaios. Eles foram constritos e não objetaram a contribuir com 20% do que recebiam para essa contenção à Covid. Eu achei interessante, inclusive por conta de uma característica muito própria do povo uruguaio, que é a de colaboração. Praticamente todos foram muito colaborativos, pelo que eu tive condições de compreender, e o Uruguai é um país que está ali identificado como um dos que conseguiu realmente fazer com que aquela parábola, né, tivesse já a sua escala descendente, já estavam os uruguaios em uma situação bem próxima do equilíbrio. Nessas coisas de vírus, também tem uma particularidade. Um amigo meu, que é infectologista, me falou que os vírus, eles, às vezes, simplesmente desaparecem. Eles simplesmente desaparecem. Chegam a uma determinada estação que eles não conseguem prosseguir realizando a atividade viral, eles somem. Se esgotam em si mesmos. Pode ser que esse seja diferente, mas isso é muito comum, né? Tanto é que tem temporadas de vírus, temporadas de gripe, temporadas disso, temporadas daquilo. O vírus tem temporada. E aí chega um determinado momento que ele exaure. Então, se imagina que o exaurimento vai acontecer em agosto.
Luciano, tem uma questão que é interessante. Eu tenho um amigo que mora na Itália, ele vive na Holanda, mas tem parentes na Itália, e ele só agora ele conseguiu deslocar para ver seu filho na Itália. E o relato que se tem já na comunidade local, nos jornais locais, é de que a cepa do vírus está enfraquecendo, pelo menos lá onde foi um epicentro importante. A notícia que se tem é que o vírus, sim, existe, mas não é tão violento, não traz repercussões tão violentas à saúde do sujeito como no início da pandemia existia. Então, exatamente corroborando isso que você está dizendo. Ou seja, a mutação vem e pode até deixar de existir. Né? Ele se esgota em si mesmo. Essa é a expectativa, a esperança, a não ser que seja realmente um vírus desafiador, né? Ele já se mostrou desafiador, então espero que ele não continue mostrando essas características desafiadoras. E no caso específico da Argentina, nós também evidenciamos uma situação um pouco assemelhada do Brasil. Claro que a gente não pode comparar Brasil e Argentina. A Argentina vive uma situação bem melhor sob o ponto de vista do coronavírus, não sob o ponto de vista econômico. A Argentina está com inflação alta, a inflação da Argentina parece que é coisa de 50%, mas na contenção do vírus eles estão bem. Tanto é que aqui no Brasil, o nosso presidente fez uma comparação que não tinha sentido, dizendo que a situação do Brasil era melhor do que a situação da Argentina, mas não é, porque no caso específico se a gente comparar por milhão de habitantes, você teria na Argentina 7 casos por milhão de habitantes de mortos, enquanto no Brasil você tem 70 casos de mortos por milhão de habitantes. É uma diferença muito grande. O Brasil é um novo epicentro do coronavírus, muito por conta do desdém, do descrédito. As pessoas acham que é um vírus que mata os outros e não mata ninguém da própria família, embora tenha muita gente consciente, né? Mas o país, e não somente isso, né? Uma questão também relacionada à pobreza do nosso povo, né? Porque você veja, eu estou aqui dentro da minha casa, tudo bem, posso assistir uma TV, ler um livro ou alguma coisa. Imagina uma pessoa que tem uma casa pequena, em que não cabe todos, e para dormir tem que se ajeitar ali para poder as pessoas ficarem dentro do quarto, né? Ou dentro do quarto, não, dentro de um cômodo, que é um só para todo mundo. Não dá para se fazer isso. O Brasil é um país pobre, e justamente a pobreza do país é um fator determinante para fazer com que o número de contaminações seja extremamente elevado. E pobre, e não somente as pessoas são pobres, como são muito ignorantes também. Então, ignorantes no sentido de que não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento para lidar com essas coisas e de acreditar que o risco é um risco razoável. O que me chama a atenção nisso tudo, Luciano, é muito impactante. Não tem uma campanha nacional na televisão, minuto a minuto, propaganda, reiterando os cuidados, as medidas prevencionistas para toda a população, né? O governo nacional deveria ter uma campanha a toda hora, a todo momento, martelando na hora das novelas, martelando na hora dos telejornais, explicando para a população, né? Então, essa atitude negacionista vai nos levar, sinceramente, a um processo muito... O que mais me preocupa no momento, sob o ponto de vista das coisas que hão de voltar um dia, é a volta às escolas, né? Porque a volta às escolas vai gerar um sentimento para os pais, né? Os pais vão... Eu, por exemplo, se voltar à escola amanhã, não sei se eu mando as meninas para a escola, não. Esperar um tempo. Porque realmente é um lugar onde a contaminação vai se transformar em mais presente, né? Então, mas muitas coisas foram aprendidas durante esse tempo. Até as crianças aprenderam a lidar com esse tarde de coronavírus aí. É verdade, é verdade. Luciano, para a gente fechar o nosso giro, então agora atravessamos o Atlântico, voltamos o Atlântico e vamos para os Emirados Árabes. Você chegou a conversar com pessoas que te trouxeram informações deste país, é isso? Confere? Sim. Sim, lá eu conversei com a Carolina Rossi, que é uma advogada, também professora, mora em Dubai.
E Carolina, ela fez um descritivo muito, muito preciso da situação, a vida em Dubai, porque primeiro a gente tem que entender como é que é organizado, como são organizados os Emirados Árabes, né? Cada um deles são emirados, tem as suas próprias administrações, só que eles se uniram e formaram uma coisa como se fosse uma confederação, né? Ou uma federação. Se uniram os Emirados. E cada um deles tem as suas particularidades, mas, é claro, no jeitão árabe de ser, no jeitão extracapitalista de ser, algumas coisas chamam a atenção. A primeira é que nos Emirados Árabes não existe desemprego. Então, se aqueles trabalhadores, porque a lógica deles é que o desemprego gera a violência, então é impossível você ter um ato de violência nos Emirados Árabes, em Dubai, ninguém vai ser assaltado, pelo menos assim, assaltado não, você pode ser até roubado, furtado, mas assaltado você não vai ser nos Emirados Árabes. E eles também têm sanções muito duras para isso, né, mas eles lutam contra as formas de violência, então, por conta disso, não tem desemprego, e uma das medidas introdutórias que fizeram, que eles separam, né, os emirates dos que são os nativos dos expatriados. Então, aqueles que dirigem os transportes de aplicativos, que são geralmente da Índia, mandaram de volta para a Índia. Então, vai ser desempregado lá na Índia. Depois que as coisas melhorarem, você volta para cá. Porque o mercado de trabalho é formado majoritariamente por estrangeiros, né, Luciano? Tem estrangeiro, tem também os emirates, né, que são os que são os locais, que são os da localidade. Entretanto, grande parte das pessoas são expatriados. Esses expatriados, entretanto, eles têm um tratamento interessante, porque os empregadores, aqueles que concedem as oportunidades de trabalho, são obrigados a pagar planos de saúde para eles. Lá nos Emirados Árabes, quem trabalha em qualquer empresa tem uma proteção privada dada impositivamente pelo empregador. Então, o empregador quer contratar, ele tem que oferecer um seguro de saúde. E então, nesse sentido, todo mundo tem proteção. A gente fala de um país que não tem características tão naturais assim, né? Ele é bem artificial na sua concepção, na sua criação, e evidentemente que por conta dessas particularidades todas, é uma atuação meio que dirigista, mas que a gente não pode deixar de reconhecer que realmente aquilo ali é uma joia no Golfo Pérsico, né? Porque com todos os poréns que a gente possa oferecer para o país, é um país que preferiu investir em si próprio e investir na atração que ele para o mundo inteiro, do que despender recursos com coisas que não tinham o menor sentido. Lá, nos Emirados Árabes, inclusive, você não tem imposto de renda, né? Então, você ganha os seus salários e você não paga nada para o Estado. O Estado também te oferece menos, mas o empregador assume o plano de saúde, mas tem hospitais públicos, né? Existem as campanhas de proteção contra o coronavírus, foram muito claras lá, né? As pessoas não poderiam sair às ruas, precisavam usar máscara e luvas para ir às ruas. Os carabineiros, né, os policiais estavam sempre também muito na vigilância, mas não houve nenhuma cobertura dada pelo Estado para quem tivesse perdido o emprego ou tivesse redução de salário, ou ainda suspensão, porque isso não aconteceu lá. Indiscutivelmente, Luciano, nós fizemos um giro, né, panorâmico, sim, mas que trouxe essas experiências, esses relatos que estão lá, né, no canal, no @LucianoMartinez10, para aqueles que tenham mais interesse em detalhar as questões jurídicas dos sistemas locais, estão lá no canal, mas certamente
tivemos uma noite memorável aqui, 1h20 de live. O Luciano nem tomou água, prestei atenção. Eu tomei mais água do que ele e falei menos. Eu não trouxe água, eu tenho que me levantar. Está tudo bem. Luciano, eu quero muito te agradecer. A gente teria outros temas, outras questões, mas você trouxe um contributo importante, porque a gente não pode pensar esse vídeo nessa noite, né? Esse vídeo assistido daqui 2 anos é um relato do registro desse momento, né? Então, você traz, como já traz a ciência jurídica nacional, uma contribuição fundamental, mas esse relato é importante para aqueles depois que queiram pesquisar, detalhar os sistemas jurídicos, comparar com o Brasil, como foi aqui, como foi acolá. Então, eu creio que essa noite a gente teve uma contribuição muito importante. Eu quero agradecer o teu tempo, pedir perdão para as tuas 4 filhas por te tirar 1 hora delas, mas você poder... Não, eu estou 24 horas todo o tempo com elas, e 1 horinha a menos é bom que gera saudade. Mas está tudo tranquilo, tudo bem. A gente possa circular o vídeo, e ele vai circular aqui no Sul. A gente tem estabelecido conexões com o pessoal de Minas, via editora RTM, então esse momento tem sido de integração, cooperação. Isso é verdade. É fundamental. Então, eu quero agradecer profundamente a tua participação, Luciano, e antes de você dar a tua saudação final, você abriu a nossa conversa com uma poesia aí da tua terra. E eu queria fechar o nosso debate, mas antes dele, eu acho que era legal você fazer sua saudação final, dar sua saudação final. Depois eu quero encerrar aqui com o nosso poeta maldito, que é o Paulo Leminski, com uma bem bacana. Mas dê aí suas saudações finais para nós, Luciano, por gentileza. Poxa, eu só tenho a agradecer. Realmente, eu tenho, na medida do possível, participado de diversos eventos em praticamente todos os estados brasileiros e fora do Brasil também. Tenho ouvido muito, aprendido muito. Realmente foi um período de grande aprendizagem, não somente aprendizagem tecnológica, para lidar com essas novidades todas, essas engenhocas que eu não conhecia. Eu não tinha uma vida digital, digamos assim, tão intensa. Passei a ter, hoje sou mais encontrado, né, nas lives, nos eventos, e participo de todos que me chamam, assim, só se tiver um impedimento muito grande. Não fico, evidentemente, o dia todo, né, só no tempo que é necessário fazer essas lives, geralmente de noite, no final da tarde e tal, mas está sendo muito interessante, conhecendo muita gente, mantendo contatos vis-a-vis, né, com diversas pessoas. Eu só tenho a agradecer, obrigado aí ao Instituto Désio Passos, obrigado a você, Sandro, e espero que a gente tenha uma oportunidade de se encontrar pessoalmente, porque uma das coisas que eu fazia antes do coronavírus me impedir era viajar. Então, eu viajava muito para dar aulas em vários lugares do país. Eu viajava uma semana sim, uma semana não, né? Mas eu fazia questão de ir nos lugares, conhecer as pessoas, e eu continuo viajando, só que agora aí pelas ondas do rádio. As ondas do rádio, estou em todos os lugares. Agora eu estou não somente em Curitiba, quanto na casa de cada um dos brasileiros e brasileiras que estão assistindo aí a nossa transmissão. Obrigado pela oportunidade, Sandro, e estou às ordens para quando você precisar de mim. Obrigado, Luciano. Você é uma pessoa muito gentil, fez uma apresentação fenomenal, fantástica, que oportunizou viajarmos contigo em todas as histórias que você nos contou dessas experiências nos países e nesses diálogos frequentes que você disponibilizou lá no seu canal. Então, por fim, quero agradecer a todos. Esse foi o Mundo do Trabalho em Debate. E quero encerrar, Luciano, não sei se a Luísa está no ar, porque a Luísa, ela está em Coimbra, ela não está aqui. Você veja como a vida está doida. É emocional. Ela é de Portugal, está em Coimbra, e tem essa poesia, que é o Bem no Fundo, do Paulo Leminski. Vamos ver se o áudio está disponível. Vamos lá, Luísa.
Se não tiver disponível, eu leio. Não tem problema. Está aqui também na ponta da agulha. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula. E sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso. Maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada, nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Muito bem, Luciano. Essa é a poesia bem no fundo do Paulo Leminski, que tem essa dinâmica que tenta correlacionar o mundo do direito à vida, e a vida que é muito mais que o direito, mas tomara que o direito também ajude a resolver os problemas, né? Por isso ajuda muito. Ajuda muito. Nós temos uma importância muito grande na sociedade. Sem dúvida. A gente invade o campo de todo mundo. A Justiça do Trabalho, especialmente nesse momento de crise, será fundamental para a construção da necessária e indispensável pacificação social do nosso país. Luciano, muito obrigado, boa noite, bom descanso, bom final de semana e um abraço a todos. Valeu. Obrigado, um abraço a todos e muito obrigado pela audiência de todo mundo, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. E pelo convite. Tchau. Tchau.